Olá pessoal, tudo bem? Então, na vídeo de hoje, tá, eu gravei esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho como é que é esse processo de formação de imagens no nosso olho. Basicamente, né, como é que a visão funciona, né? A gente viu aí na aula virtual as partes do olho, né, o que cada parte do olho era responsável, e aqui então a gente vai ver como é que essa imagem é formada, né? Como é que funciona a visão de fato. Então, só relembrando aí a constituição do olho, né? A gente tem aí, né, uma camada, uma membrana, na verdade, né, fina e transparente, chamado córnea. Essa córnea recobre a nossa íris, né? No meio da íris, eu tenho aqui a pupila, aonde eu vou controlar, né, a passagem aí de luz, tá certo? Depois aqui eu tenho o humor vítreo, né, que é responsável pela forma aí do globo ocular, né, essa forma redonda, tá certo? Aqui, né, externamente ainda tem a esclera, que é a parte branca do olho. O cristalino, que é também chamado de lente, que é responsável aí por focar os objetos, tá certo? Esses corpos ciliares aí, que são na verdade de músculos, né, para o cristalino poder focar ou não aí. Essa membrana aqui onde é a coroide, né, onde é ricamente vascularizado, onde passa nutrientes e oxigênio, e o nervo óptico aqui, que vai levar a mensagem aí até o cérebro, né? Então, qual que é o caminho da luz aí, né, para formar a imagem, né, em si, tá? Então, a luz, ela atravessa primeiramente a nossa córnea, tá? Passando pela córnea, ela vai passar pelo humor aquoso. Vamos lembrar que entre a córnea, tá, e a íris existe aí um líquido chamado humor aquoso. Vai passar por esse humor aquoso, depois vai penetrar na pupila, certo? Vai passar pelo cristalino, que é chamado de lente. Do cristalino, né? Isso daqui vai passar pelo humor ou corpo vítreo até chegar na retina. Então, esse é o caminho da luz, tá? Córnea, humor aquoso, pupila, cristalino, humor vítreo e retina. Bom, quando a luz aí ela atinge a nossa retina, eu tenho a estimulação de alguns fotorreceptores, que são basicamente de dois tipos, os cones e os bastonetes. Eu vou comentar deles um pouquinho mais para frente. Bom, quando a luz chega até esses fotorreceptores, né, nesses fotorreceptores vai ser gerado um impulso nervoso. E esses impulsos nervosos, eles vão ser transmitidos, né, através aí do nervo óptico, né, até o meu cérebro. E no cérebro, então, eu vou ter finalmente a interpretação da imagem que eu estou vendo. Uma coisa muito importante aqui para ressaltar, então, né, é que a imagem ela é formada na retina. Mas a imagem que é formada lá na retina, é, ela é, ela é formada de forma invertida, tá? Ao contrário, de ponta cabeça, digamos assim, né? A imagem, ela só será recebida quando a mensagem proveniente da retina chegar até o cérebro, tá? Então, é o cérebro que vai fornecer a imagem correta. Então, o cérebro distorce essa imagem, né? Dessa forma, então, a função da retina é basicamente transformar a luz em mensagem nervosa, tá? Porque essa mensagem nervosa vai ser levada até o cérebro, por meio do nervo óptico, e lá o cérebro vai fazer a interpretação dessa imagem. Bom, qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer rompimento, né, ou da retina ou do nervo óptico, podem levar aí à cegueira, tá certo? Dependendo aí do grau da infecção, do rompimento que for. Se for um rompimento de nervo óptico, né, é cegueira com certeza. Bom, e as cores, né? Como que a gente aí enxerga as cores aí, tá? Então, na retina, como eu falei para vocês, tem os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os bastonetes, eles são bem sensíveis à luz, tá? E eles são estimulados com pouca intensidade luminosa.
E eles não registram cores aí, né, basicamente é a minha visão preto e branco aí que eu falo. Já os cones, eles dependem bastante do estímulo de luz, né, estímulo de luminosidade, e são eles que vão reconhecer as cores. Eu tenho, né, nós seres humanos aí, a gente só tem somente 3 tipos de cones à nossa retina. Os que vão reagir à cor vermelha, os que vão reagir à cor azul e os que vão reagir à cor verde, né, o chamado RGB. R de red, né, do inglês aí vermelho, G do green de verde e o B de blue de azul aí, tá? Então você tem esses 3 tipos de cones na minha retina que vão reagir somente a esses 3 tipos de cores. Aí você fala: "Nossa, Pro, mas eu não enxergo somente verde, vermelho e azul, né, eu enxergo outras cores aí". E por que que eu enxergo outras cores além só do verde, vermelho e azul, tá? Então as cores que a gente percebe aí vai depender das combinações de sinais nervosos que são enviados para esses 3 tipos de cores. Então a percepção das cores, ela vai ser resultado da combinação entre esses 3 tipos de cores, né, que tem nesses 3 tipos de cones aí que eles são capazes de detectar, tá. Por isso que a gente consegue enxergar vários tipos de cores, e não somente graças a Deus, né. Bom, aonde fica, né, eles têm uma localização aí especial nos olhos, né. Geralmente os cones, eles estão localizados bem no centro da minha retina, enquanto os bastonetes, eles estão localizados mais na periferia, né, dos lados, digamos assim, da retina, tá. Uma observação que eu coloquei aqui é que nos fotorreceptores, ou seja, nos cones e nos bastonetes, eu tenho eu tenho substâncias aí que vão sofrer reações químicas quando recebem a luz, né. São essas transformações, são essas reações químicas que acontecem nos fotorreceptores que vão dar origem à imagem que é levada até o meu nervo óptico, que vai ser levada até o cérebro para então aí, né, a imagem ser percebida de fato. A gente tem um ponto cego, né, isso é uma coisa interessante. Então, na parte da retina aqui, que é atravessada pelo nervo óptico, tá, eu não tenho nem cones e nem bastonetes, é uma região que eu não tenho fotorreceptores, tá. Então, dessa forma, essa região aqui, eu não consigo ter detecção de imagem, tá, é o meu ponto cego, né, o chamado ponto cego. Esse ponto cego, ele costuma ser compensado, né, pelo campo de visão do outro olho, tá, é por isso que a gente consegue enxergar, né, não percebe esse ponto cego aí. Mas se eu fizer um teste aí, né, por exemplo, de fechar o meu olho esquerdo, né, por exemplo, olhar fixamente, né, para esse pontinho da esquerda, olhar fixamente só para esse pontinho da esquerda, e eu mudar a minha distância da imagem, né, gradativamente, vocês vão ver que o ponto da direita vai sumir, né, aí eu entrei no meu ponto cego. Então façam esse teste aí, eu vou dar até uns minutinhos para vocês fazerem esse teste. Fizeram? Se não conseguirem fazer, a gente tenta fazer na sala virtual, tá? Mas é uma maneira da gente detectar o ponto cego aí, né, para ver que realmente a gente tem esse ponto cego. Bom, diante disso, né, o que acontece aí com os olhos, por exemplo, né, dos míopes, dos hipermétropes, dos astigmáticos, dos daltônicos, por exemplo, né? As pessoas têm problemas de visão aí, né? Por que que essas pessoas não enxergam corretamente, digamos assim, né? Então, por exemplo, no caso da miopia, né, o olho dos míopes, ele costuma ser mais longo, né, costuma ser mais alongado do que o normal. Dessa forma, a imagem ela vai se formar antes da retina, ou seja, um pouco à frente da retina, né. O míope, ele tem grandes dificuldades de enxergar os objetos distantes. A Pro, por exemplo, é míope, né, então o meu olho é um pouco mais longo que o normal, certo. A imagem, se eu tirar o óculos, né, vai se formar um pouco antes da minha retina e eu vou ter dificuldade aí de enxergar os objetos a grandes distâncias, tá. Então, ó, essa é a visão aqui, né, sem miopia, e essa é a visão com miopia aí, né. Então, a grandes distâncias eu vejo essa imagem mais embaçada aí mesmo, os míopes na verdade, né, também.
A correção geralmente da miopia, ela é feita com o uso de lentes aí, tá? De lentes chamadas lentes divergentes, que vão fazer com que os raios luminosos se desviem e formem-se na retina certinho, né? Então tá aqui a imagem, ó. A primeira imagem refere-se a um olho de visão normal, tá vendo? Aqui a luz está chegando até a retina certinho, ó, tá? No caso do míope, né, como o olho é mais alongado, quando a luz chega, né, ela não chega até a retina certinho, né? Ela é captada aqui um pouco antes, tá? Com a correção da lente, né, uma lente que vai divergir, né, para a retina, o míope vai conseguir enxergar corretamente, tá? Vai conseguir ter uma visão normal aí, tá bom? Outro problema de visão que a gente tem bem conhecido é a hipermetropia, tá? Na hipermetropia é o contrário da miopia. Na hipermetropia, o olho ele é mais curtinho que o normal. Então a imagem, né, porque o olho é mais curto que o normal, a imagem vai se formar depois da retina, tá? O hipermétrope, ele vê melhor os objetos a longas distâncias, a distâncias, né? Por quê, né? Os objetos próximos, né, são formados além da retina. E a imagem, ela não fica formada aí com nitidez, tá? A pessoa com hipermetropia, se vocês forem perceber, assim, costume de colocar, né, para ler, por exemplo, os objetos a uma certa distância, né, assim, tá? Porque elas conseguem enxergar melhor, objetos distantes do que se eu chegar próximo, aí eu não vou ver com tanta nitidez, né? Porque a imagem vai ser formada depois da retina, tá? Que é como um hipermétrope enxerga, né? Então, se estiver próximo dele, ele vai enxergar é, sem nitidez nenhuma. Agora, objetos mais longe, ele enxerga com bastante nitidez, tá? Como que é feita a correção, né, do olho com hipermetropia? Geralmente também é feita com o uso de lentes, só que é diferente da lente do míope, que é uma lente divergente, aqui é uma lente que converge, né, uma lente convergente, tá? Então aqui a primeira imagem está mostrando um olho com visão normal, né? Estão vendo que a luz está sendo captada aqui, chegando até a retina, né? No olho com hipermetropia, como o olho é mais curto que o normal, essa luz aí, né, digamos assim, a imagem aqui ela é formada depois da retina, tá vendo? Ó, bem depois da retina, tá? Com a lente convergente, né? Converge aí, tá certo? A luz, né, passa a ficar na retina certinho aí, né? Então a imagem eu consigo detectar a imagem certinho na retina, tendo aí uma visão normal. Outro problema também aí que eu tenho é o astigmatismo, né? Então, no astigmatismo cristalino, que é também chamado de lente, né? Ou a córnea, elas vão ter um formato irregular, não um formato redondinho, bonitinho, vai ter um formato irregular. Dessa forma, né, a imagem ela vai ficar fora de foco. Vamos lembrar que a função do cristalino, da lente, né, é foco, né? Dar o foco aí das imagens, tá? Os astigmáticos, geralmente, eles se queixam-se aí, né, de dor de cabeça, de dores constantes no globo ocular, de sensação de peso, de queimação de olhos. Por quê, né? A pessoa com astigmatismo, ela fica tentando forçar, né, tentando dar o foco. Sabe quando você tenta, com o celular, por exemplo, né, ficar dando foco para aquela imagem sair com nitidez, né? É assim que o astigmático fica. Só que nisso ele fica forçando, né, o seu olho aí, por isso que ele tem, esses sintomas aí, tá? Então aqui é um olho normal, tá vendo, né? Com o globo ocular redondinho, bonitinho, né? Com cristalino, na verdade, também bonitinho. E no olho astigmático, né, o cristalino, tá certo? E a córnea tem um formato mais irregularzinho, né? Então, os objetos, eles são focados aí em múltiplos pontos, que fica uma visão mais distorcida, como está mostrando aqui na imagem, né? Essa imagem mostra, por exemplo, uma visão de uma pessoa com astigmatismo que tem 3 graus aí de astigmatismo, né? Não enxerga nada, né? Enxerga um borrão aí, né? Não tem nada de foco, tá? Bom, a correção da pessoa com astigmatismo, ela é feita com a utilização de lentes cilíndricas, né, mais arredondadas aí. Para quê, né? Para compensar as curvaturas irregulares que tem no olho, tá? Como está mostrando aqui na imagem, nas imagens, né? Outro problema também bem famoso aí é o daltonismo,
né, o daltonismo, ele na verdade é um problema de percepção visual, né, um problema de percepção de algumas cores, né. Então os daltônicos, eles têm dificuldade aí na percepção de cores primárias, por exemplo, o verde e o vermelho, né, geralmente é bem comum essas cores primárias. E esse problema, ele é causado justamente pela ausência, eh, de alguns fotorreceptores, né, nesse caso especificamente dos cones, né, então, ou não tem cone nenhum ou tem pouco, né, número de cones aí, né. O daltonismo aí ele pode ter origem genética, né, mas ele também pode ser resultado de alguma lesão em algum órgão aí pela visão, tá. E quando é de origem genética, tem uma estatisticamente falando, né, quando é de origem genética, afeta mais homens aí do que mulheres, né. Então, né, essa aqui seria uma visão normal, né, então eu estou enxergando aqui o vermelhinho, o verdinho, e os daltônicos como não conseguem enxergar a cor, eles vão enxergar esse tom meio marronzado, por exemplo, meio alaranjado, tá. Outro probleminha aí que é bem comum é a presbiopia, que é a tal da vista cansada, né, e isso ocorre geralmente por causa do relaxamento dos músculos que eu tenho, no meu olho aí, né, isso devido ao envelhecimento, né, então com o envelhecimento esses músculos, né, que a gente dá o foco, por exemplo, né, que está aqui grudadinho no cristalino aí, por exemplo, e tudo mais, eles vão perdendo elasticidade, né, e vão ficando mais relaxados, tá. A correção da presbiopia também pode ser feita aí com o uso de lentes, né, e essas lentes elas funcionam como uma máquina, assim, de zoom, tá. Para quê, né? Com o objetivo aí de direcionar a imagem até a retina, tá. Já que a pessoa, né, tem dificuldade também de dar foco, tá. Então essa aqui é a visão normal, tá bom? Quando o cristalino geralmente ele vai ficar mais grossinho, né, quando aproxima aqui os objetos, né, tá. Eh, e na pessoa com presbiopia, o cristalino, como perdeu a sua elasticidade, né, a pessoa não consegue mais focar os objetos quando estão próximos, tá. Eu falei que a presbiopia ela é causada aí por fatores principalmente por conta do envelhecimento, mas na atualidade a gente vê muitos jovens com presbiopia, né, por quê? Alguns fatores comportamentais pode levar a essa condição, né, então eu ficar muito tempo com o computador grudado na minha cara, tá certo? Muito tempo com o celular muito perto, tá? Escrever muito de perto, né? Isso vai forçando o cristalino, né? A força dos músculos aí do cristalino, ele pode ir perdendo a sua elasticidade aí, né, então por isso que tem muitos jovens que têm presbiopia também. E um último probleminha que eu queria ressaltar aqui é o estrabismo, né, que é o chamado popularmente de vesgo, né. Isso ocorre quando eu tenho um desvio dos olhos, né, ou seja, os olhos eles perdem o seu alinhamento correto, então em vez de ficar assim, né, a íris, por exemplo, ficar no meio assim da esclera, eu tenho um desvio disso, né, e isso pode ter origem genética ou pode ser causada por algumas doenças físicas, como diabetes, algumas doenças neurológicas ou uma própria hipermetropia com grau bastante elevado também pode gerar o estrabismo aí, tá. Então por hoje é só gente, tá. Façam os exercícios conforme recomendação lá na plataforma nossa, tá bom? Porque a gente vai fazer a correção na semana que vem, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios solicitados, tá tudo lá marcadinho para vocês, tá? E até breve aí.